A vacina obrigatória. Cantado pelo mar para casa, Edson, Rio de Janeiro. Anda o povo acelerado com horror à palmatória por causa dessa lambança da vacina obrigatória. Os manatas da sapiência estão teimando dessa vez em meter o ferro a pulso bem no braço do freguês. E os doutores da higiene vão deitando logo a mão, sem saberem se o sujeito quer... Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Hoje o Pod História é composto por Ana Beatriz Anunciação, Andressa Ferreira, Dani Nancy, Davi Rocha da Mota, Maria Clara Alves, Sara Silva Lage, Winnie Rodrigues, Yuri Haag. Irá abordar sobre o tema Revolta da Vacina, que ocorreu em 1904 lá no Rio de Janeiro. Bora começar? A epidemia da varíola se alastrou rapidamente no Rio de Janeiro, que na época era a capital do país, pela grande quantidade de pessoas, não é isso? Isso. No ano de 1904, onde já no meio do ano haviam sido contabilizadas mais de 1.800 casos oficiais e mais de 4.200 mortes. O projeto de lei que instituía a obrigatoriedade da vacinação, apresentado ao Congresso por Manuel José Duarte, que foi um médico, professor e presidente de Alagoas entre os anos de 1897 ao ano de 1899. 4 meses antes de sua futura regulamentação e uma grande defesa governamental que sustentou toda a burocracia para levar para a frente, visava replicar uma medida adotada em países europeus e que havia tido sucesso nesses espaços. Contudo, nem um pouco se fez por aqui. Pensamentos do tipo, abre aspas, a consciência de cada cidadão deveria ser livre para se perceber capaz de decidir pela aplicação, fecha aspas, era comum entre muitos opositores. A revolta começou de fato pouco depois da regulamentação da lei, no dia 9 de novembro. Lei essa que tentou ser impedida de passar, até mesmo pelo presidente da época, Rodrigues Alves. Contudo, logo depois que passou pelo Congresso e pela Câmara dos Deputados, todo o encargo para que fosse colocada em prática fora depositado no Departamento de Saúde Pública. E é aí que entra Oswaldo Cruz, pioneiro no estudo das moléstias tropicais e da medicina experimental no Brasil. Ele mesmo elaborou o regulamento, que seria seguido sem nenhuma alteração e colocou em prática. A falta de preparo psicológico da população, que em quase nada sabia sobre como funcionavam as vacinas e os métodos rígidos, que consistiam em vacinar, desde recém-nascidos e idosos, examinar várias vezes. Ameaçar com multas e demissões sem direito a recorrer foram suficientes para minar qualquer aceitação popular. E o plano de uma campanha, abre aspas, ampla no curto período de tempo, fecha aspas, fora completamente por água abaixo. Já a campanha contra a vacinação foi muito bem sucedida. No mês 7, mais de 20 mil pessoas haviam ido se vacinar. Mas esse número despencou para pouco mais de 6 mil logo no mês seguinte, e assim foi despencando mês após mês. A imprensa jornalística, médicos, Soares Rodrigues, senadores, como Lauro Sodré, deputados como Barbosa Lima e até intelectuais como Rui Barbosa. Foi um político, diplomata, advogado e jornalista brasileiro. Mostraram fortemente sua oposição à lei aplicada. Exatamente um dia depois, 10/11, a revolta cresceu rapidamente, com moradores tomando as ruas juntamente com o povo. Os embates contra as Forças Armadas foram intensos e apresentou certos graus de piora. Primeiro, a Brigada Policial fora acionada para conter quaisquer reuniões públicas e sanar com os baderneiros. Porém, eles realmente não contavam com a força popular e seus incentivos. Com incentivos? Dizemos a LCVO, Liga contra a Vacina Obrigatória, fundada pelo Lauro Sodré, pouco antes da regulamentação. Que em muito contribuiu para a fúria e serviu como aliada do povo, apenas para tentar abrir caminho para sua própria satisfação e de seus aliados. Contudo, até mesmo a Liga perderá qualquer controle
do absurdo ódio das pessoas. Isso se prova quando, No dia 11/11, a Liga não compareceu a um comício que ela mesma havia marcado, e assim multidões preencheram as ruas locais e mesmo com as autoridades ali presentes para a intervenção, as pessoas não recuaram e mais embates a pedras e paus começaram. As perdas policiais não param por aí. Cargas e mais cargas de cavalaria com homens armados são autorizados a avançar contra a população revoltosa. e mesmo com feridos e mortos preenchendo cada vez mais os cenários da cidade maravilhosa, a revolta não cessou. Os habitantes se muniam de paus, pedras, Ferros arrancados de bondinhos, ferramentas e invadiam as casas vazias que cercavam o espaço ou se metiam em becos estreitos. o que dificultava a perseguição policial. Cavalos, pessoas, civis armados com o que tinham e policiais com armas em punho, cada vez mais mortos, manchando a cidade inteira com um sangue inesquecível. Tropas de infantaria, batalhões de polícia e até mesmo o exército sendo convocados e direcionados a conter a população não pareciam surtir efeitos combatíveis suficientes. A Liga contra a Vacinação Obrigatória concentra, mais uma vez, uma grande massa de pessoas no dia 12/11. agora no centro das classes operárias. Seus criadores, Lauro Sodré Foi o primeiro governador do estado do Pará, e Barbosa Lima, que foi o governador de Pernambuco, que tentaram caracterizar a revolta popular para um viés político. Querendo mostrar esgotamento dos programas políticos do sistema dos barões do café e credores estrangeiros. Deixam transparentes suas reais intenções ao usar dos sentimentos inflamados da população a seu bel favor, pois em nada disso parecia com as verdadeiras motivações dos revoltosos. Que estavam buscando dignidade e respeito e não líderes políticos. nos dias seguintes, tudo tomou proporções absurdas. Com as pessoas arrancando calçadas, pegando carros amassados, quebrando as iluminações públicas para utilizar como barricadas e trincheiras contra as autoridades. assaltos para suprimentos como armas, dinamites ou querosene eram comuns, e assim fica cada vez mais claro o quanto a polícia não tinha mais a pena da ideia de como controlar essa multidão. Meu amigo, nem mesmo o exército e a marinha conseguiram dar conta. O governo estava afundado na desordem. Era o mais tenebroso suco do caos. Até que, como última carta na manga, convocou a Guarda Nacional e, ainda que com muito sufoco, conseguiu minar à força a revolta. O resultado de todos esses dias de grande fúria, transtornos e prejuízos incontáveis foram uma cidade completamente manchada de vermelho e policiais em total estado de alerta. Só no Brasil mesmo, viu? Pois ainda, no meio de todo esse pandemônio, ainda ocorreu a tentativa de uma sedição militar que consiste em uma revolta dos subordinados contra os seus chefes militares ou contra a constituição política do país. E finalmente, no dia 16 de novembro, o governo segue o que deveria ter feito desde o início. Revoga a obrigatoriedade da vacinação e assim, tão rápido apareceu. A revolta naturalmente se desfez até não sobrar mais nada. Militares foram levados a julgamento. E acusados, Os líderes civis foram presos e processados. E os populares perseguidos e punidos. A cidade ficou completamente destruída e sem vida. E mesmo depois de quase 118 anos dessa revolta, o contexto brasileiro se igualou com o século passado. A presença de uma pandemia na era da tecnologia e do astronômico avanço na medicina não foram suficientes para acreditar que as vacinas poderiam ter sido feitas tão rapidamente. Com isso, o período tardio em que a vacina chegou trouxe para o território nacional uma população desconfiada, o negacionismo e as fake news como livros de cabeceira influenciados pelo atual governo e um número assustador de mortes. E assim como a revolta da vacina, lá em 1904, que colocou a população contra os profissionais de saúde e contra a ciência, o Brasil se encontrou em um cenário de desordem, caos, mortes que poderiam ter sido evitadas e de muita, muita revolta. Bem no braço do freguês, e os odores da higiene vão deitando logo a mão, sem
saberem se o sujeito quer levar o ferro ou não. Seja moça ou seja velho, ou mulatinha que tem visto, homem sério, tudo leva ferro que é serviço.